Bom, boa tarde, pessoal. Vocês estão vendo agora aí minha tela, não estão? Symmetry Operators and Symmetry Operators. Estão vendo? Sim. Sim. Tá, beleza. Então tá. Então tá bom. Então, na última aula, no fim da última aula, eu já introduzi, então, os operadores de simetria, né? Então, operador de simetria é algo que age sobre uma função. Então, a ideia é o seguinte: para cada operação de simetria R do grupo, eu associo um operador P de R, né? E tal que, na hora que eu atuo P de R numa função f de x, y, z, eu vou gerar uma outra função que é um g de x, y, z, mas de acordo com a convenção do Wigner, essa função de g de x, y, z é igual a f de x', y', z', né? Onde x', y', z' são as coordenadas cartesianas que aparecem quando eu aplico r a menos 1 no vetor R. Então, basicamente, é o seguinte: então, eu tenho lá as coordenadas no sistema inicial x, y, z, eu tenho aqui a inversa da matriz R, eu vou aplicar a inversa da matriz R em x, y, z, eu gero x', y' e z', né? Então, aquela coisa é aquilo que eu falei: eu aplicar uma operação de simetria, um operador numa função, é a mesma coisa que em vez seria eu pegar, em vez de mexer na função, eu pego a mesma função, mas eu atuo nas coordenadas no sentido oposto, tá? Ou seja, ao invés de rodar a função, eu rodo o sistema de eixos no sentido contrário. Então, é a convenção de Wigner para os operadores de simetria, né? Bom, e os operadores de simetria formam um grupo isomórfico a G se os operadores de simetria obedecerem à tabela de multiplicação do grupo para todas as operações, né? Então, se eu tiver um P de S vezes um P de R, aquele é igual a um P de SR. Então, se os operadores também obedecerem àquela regra de multiplicação, eles formam um grupo isomórfico ao meu grupo G, que é o grupo inicial. Bom, então aqui eu parti do grupo D3, né? Então vamos pegar, por exemplo, a função A. Então aqui, ó, lembrem, tomem cuidado que isso aqui é do livro do Tinker e da Dresser-Haus, o sistema de eixos é esse aqui, ó, o x está para cá e o y está para cá, né? Então reparem que rodar de 180 graus em torno de A, eu simplesmente vou manter o sinal de X, vou manter o sinal de Z e vou trocar. Não, vou manter o sinal de X, que eu estou rodando em torno de X. Vou inverter o sinal de Z e vou inverter o sinal de Y. Então, a matriz associada a A é essa aqui, ó, 1, menos 1, menos 1, né? Porque o X fica a mesma coisa, o Y' igual a menos Y e o Z' igual a menos Z, né? Então, eu tenho lá que o P de A atuando em X é igual ao X', que é o próprio X. O P de A atuando em Y é o Y', que é igual a menos Y, e o P de A atuando em Z é igual ao Z', que é igual a menos Z. Nesse caso, vocês lembram que eu tinha que pegar a operação inversa de A, mas a inversa de A é o próprio A, tá? Então, por isso que a inversa de A ficou o próprio A aqui. Agora, na hora que eu vou pegar o operador da operação F, que é aquela rotação de 240 graus em torno do eixo perpendicular ao plano aqui da imagem, vocês estão vendo que agora, na hora que eu pego P de F atuando na funçãozinha F de R, é essa funçãozinha, agora onde o F menos 1 vai atuar apenas aqui no argumento aqui, ó. Só que vocês têm que lembrar que o F menos 1 é D, tá? Então, P de F
atuando na função f de R é a função f de D operando em R. Bom, então, essa que é a minha matriz, a minha matriz D é essa aqui, ó, a matriz D da transformação das coordenadas, considerando esse sistema de eixos aqui do jeito que ele está colocado. Então, a matriz que atua em x, y, z é essa aqui, né? E eu tenho, então, que lá, eu tenho que, por exemplo, P de F atuando em x, que é o x', só que o x' que vai ser o quê? Vai ser menos meio de x mais raiz de 3 sobre 2y. Né? O PF atuando em y vai ser o y', só que o y' vai ser o quê? Vai ser menos raiz de 3 sobre 2x menos meio de y. É o PF atuando aqui na função y, né? O PF atuando em z é o z', que é o próprio z que está aqui, né? Bom, então, aqui eu tenho, então, como que os operadores associados a essas 6 operações desse grupo D3, como que eles atuam nas funções x, y e z. Então, dessa maneira que eu mostrei aqui 2 exemplos aqui para vocês, né? Bom, e depois também, no fim da última aula, eu mostrei também como que atua nas funções quadráticas, por exemplo. Então, se eu pegar o P de A atuando em x2, é o x' ao quadrado, mas o x', vocês lembram que é igual a x, então o P de A atuando em x2 é igual a x2. O P de A atuando em xy vai ser aqui, ó, x', y', x' igual a x, y' igual a menos y. Então, P de A atuando em xy é menos xy. P de A atuando em Z2 é Z' ao quadrado, né? Bom, como é o Z' ao quadrado aí, então vai dar o Z2 também, né? Porque seria P de A atuando em Z, seria menos Z, mas como Z' é menos Z, mas Z' ao quadrado é igual a Z ao quadrado. Bom, agora vamos pegar a operação F, aquela que a inversa é a D. Então, P de F atuando em x ao quadrado é x' ao quadrado. Mas eu já tinha mostrado como que o P de F atuava em x, então, dando x', x' ao quadrado vai ser essa expressão aqui, né? P de F atuando em xy é x', y', só que eu já sei como que é x' e como que é y', então eu tenho que o P de F atuando em xy é igual a essa função aqui, né? P de F atuando em xz é x', z', né? Bom, o F não muda o sinal do Z, então o Z fica com o mesmo sinal, então é só o x' que é igual ao que está aqui dentro, né? Então, que vai dar essa expressão, o P de F atuando em xz vai dar menos meio de xz mais raiz de 3 sobre 2yz. E essa tabela aqui eu mostro o que acontece quando eu aplico os operadores das operações de simetria do grupo D3 em x2, y2 e z2. Então, eu tenho aqui as minhas funções base. Tá certo? Bem, agora, então, vamos ver aqui um teorema, que eu vou só vou apresentar ele para vocês. Então, esse teorema fala a seguinte coisa. Considere todas as representações irredutíveis de um grupo. Então, se eu pego um grupo, se eu pegar todas as representações irredutíveis desse grupo, gama 1, gama 2, até o gama C aí, onde esse C vai ser o número de representações irredutíveis de um grupo, qualquer função que é F maiúsculo pode ser decomposta numa forma que é um somatório nas representações irredutíveis J. J é o índicezinho aqui que vai designar a representação irredutível.
Se ela for unidimensional, então o J só tem o valor, digamos, bom, tá bom, isso aqui é o J, varre as representações, e o Mi varre as linhas nas representações cuja dimensão é maior que 1, né? Onde o LJ é a dimensão da representação irredutível J. Então, se a representação for bidimensional, o Mi ele vai ter duas linhas aqui, né? O Mi vai assumir o valor 1 e 2, né? Então, qualquer função pode ser colocada numa somatória de funções f de Mi J, onde que esse f minúsculo pertence à representação irredutível J e à linha Mi da representação irredutível J, né? Então, basicamente, o que está falando é que qualquer função pode ser decomposta pode ser decomposta com um somatório de funções, onde que cada uma dessas funçõezinhas aqui pertence a uma representação irredutível J e a linha Mi da representação irredutível J. Tá? Então, esse aqui era mais ou menos aquilo que eu tinha falado com vocês. A gente tem que pensar em termos de as representações irredutíveis são subespaços do espaço de Hilbert, né? Então, qualquer função que está no espaço de Hilbert, ela pode ter partes em diferentes subespaços. Ela pode estar toda contida num subespaço, ou ela pode ter partes em diferentes subespaços. Bom, mas então esse teorema está falando isso, tá? E eu terminei a aula de ontem, a última aula, falando exatamente como que eu posso fazer para determinar a parte da função f maiúsculo que pertence à linha Mi da representação J. Bom, para isso eu uso o chamado projetor. Projetor é esse operador aqui, ó, esse P com chapéu, tá? É o P de Mimi e F, ou seja, o projetor ele é um operador que atua em F maiúsculo e o resultado vai ser apenas a parte de F maiúsculo que está contida na linha Mi da representação J, que é essa função aqui. Tá? E depois eu mostrei para vocês como é que a gente constrói esse operador. Eu mostrei aqui como é que a gente constrói o operador. Esse operador aqui é um somatório nas operações de simetria, dos operadores de simetria, né, que estão aqui, ó, mas agora eles vão ter multiplicado por uma constante, que vão ser os elementos da diagonal da representação irredutível J, tá certo? Então, esse aqui são... para determinar os projetores, eu tenho que conhecer, então, as representações irredutíveis, né? E com isso eu monto esse projetor. Bom, agora um outro operador importante que tem é o seguinte: digamos que eu tenha agora uma representação irredutível que seja, digamos, bidimensional, tridimensional, que não seja unidimensional. Se ela for bidimensional, então, basicamente, o Mi aqui, ó, ele vai assumir apenas dois valores, 1 e 2, tá certo? E como essa função f de Mi J está na linha Mi da representação J, o parceiro de uma função base, parceiro, o que é? Vai ser a função parceira, vai ser uma função que está na outra linha da representação. Por exemplo, digamos que eu tenha apenas duas linhas, Mi e Ni. Então, agora, esse aqui é o gerador de parceiro. Então, o gerador de parceiro é esse operador aqui, P. Então, digamos que eu estou na representação J
eu estou numa linha que é a Mi, e eu quero gerar a função parceira de Mi, que está na linha Ni. Então, eu vou atuar nesse gerador de parceiro na função F da representação J na linha Mi, vou gerar a função que está na representação J, mas numa outra linha, que é a linha Ni. Tá? Então, é como se eu estou gerando o parceiro. Então, se a representação for bidimensional, para cada função que está numa linha, eu só vou ter um parceiro. Se ela for tridimensional, eu vou ter, para cada função, eu vou ter dois parceiros. Vou ter três funções, uma associada a cada linha da representação tridimensional, e assim por diante. E o gerador de parceiro, ele é muito parecido com o projetor, só que a diferença que vocês estão vendo é que aqui agora eu tenho também um somatório dos operadores de simetria, tá? Dos P de R aqui. Agora vocês estão vendo que agora o que eu tô usando aqui são os elementos fora da diagonal. O elemento Ni, o elemento fora da diagonal. Tá? Eu vou dar exemplos, então, agora eu vou dar vários exemplos de projetores e de geradores de parceiro. Agora, é claro que eu só tenho gerador de parceiro se eu tiver representações de dimensão maior do que 1, né? Bom, então tá lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui agora esse grupo aqui, ó. Nós vamos pegar agora os projetores nas representações irredutíveis do grupo de pontos C2V. Então, eu estou partindo do grupo de pontos C2V, que é o grupo, por acaso, depois nós vamos discutir os modos normais de vibração da água, vai ser o grupo das operações de simetria de uma molécula de água, tá? Tá bom. Então, aqui no caso, eu vou ter o grupo C2V, essa aqui é a tabela de caracteres do grupo C2V, as operações de simetria que eu tenho, identidade, um eixo C2E, e depois dois espelhos, um espelho no plano XZ e o outro espelho no plano YZ, né? Que são essas 4 operações de simetria. Agora, cada operação de simetria só é conjugada com ela mesma. Então, forma uma classe. Então, cada operação é uma classe, então eu vou ter também 4 classes. Então, o número de representações irredutíveis do grupo é igual a 4. E então eu tenho 4 representações unidimensionais. Bom, pessoal, quando eu tenho uma representação unidimensional, aí repare que o projetor agora, eu não preciso mais do índice, daquele índice Mi ou Ni, que vai designar a linha, porque eu só tenho uma linha, tá? Então, no caso exatamente desses, como eu falei na última aula, dos grupos das famílias triclínica, monoclínica e ortorrômica, todas as representações irredutíveis serão unidimensionais. Então, para eu pegar a representação irredutível, basta a representação irredutível é o próprio caractere. Então, essas são as matrizes 1 por 1. Eu tenho as representações irredutíveis, são os próprios caracteres, né? Tá, então vamos ver agora, eu tenho as 4 representações A1, A2, B1 e B2, né? E eu vou escrever agora o projetor nessas 4 representações. Então, eu vou ter que fazer um somatório dos operadores do P de E, P de C2, P de sigma V e P de sigma linha V, mas onde que eu vou multiplicar por essa constante aqui, ó, que são as representações irredutíveis unidimensionais, que são também os caracteres, que são esses números que estão aqui dentro, né? Então, vamos lá. Por exemplo, projetor na representação A1. Então, no A1 eu vou pegar, vai ser o P de E mais P de C2 mais P de sigma V mais P de sigma V', porque todos os sinais são todos aqui positivos.
P de E mais P de C2 mais P de sigma V mais P de sigma V'. Se eu pego o projetor no A2, vai ser P de E mais P de C2 menos P de sigma V menos P de sigma V', que é o que está aqui, ó. Se eu pego projetor em B1, vai ser P de E menos P de C2 mais P de sigma V menos P de sigma V', que é o que está aqui, e o projetor em B2, eu pego essa última linha e é o que está escrito aqui, né? Então, vamos pegar, por exemplo, agora, como eu conheço essas matrizes, eu sei como que cada uma dessas matrizes atua em x, y e z, né? Então tá, vamos pegar agora o projetor. Vamos pegar o projetor na representação totalmente simétrica e vamos aplicar na função x, tá? Então, o P de E atuando em x dá 1. Agora, o P de C2 atuando em x, aqui, ó, dá menos 1, vai dar x menos x, dá menos 1, tá? O P de sigma V atuando em x, dá o x, dá mais x aqui, ó. E o P de sigma V' atuando no x, o x' igual a menos x, dá menos x aqui, ó. Então, vocês estão vendo que o P de A1 atuando em x vai dar 0. Quer dizer que a função x não tem componente nenhuma em A1. Tá? Bom, agora se eu for atuar em B1, por exemplo, vou atuar em B1 agora. Tá? Eu vou atuar em B1. Então, vai ser essa aqui, ó, P de E menos P de C2 mais P de sigma V menos P de sigma V'. Então, o P de E vai dar o x menos P de C2. Agora, o menos com menos vai dar mais, porque aqui o x vai em menos x, então menos com menos dá mais x aqui. O terceiro, mais P de sigma V está positivo aqui, ó, é mais x aqui. E o quarto aqui é menos P de sigma V', mas o menos P, o menos aqui, corta com o menos que está aqui, porque o x vai em menos x', então eu tenho mais x. Então, reparem que se eu aplicar o projetor da representação B1 na função x, eu gero a função x, né? Então, a gente já percebe que a função x, então, ela pertence à representação B1, né? Então, reparem que aqui, ó, quando a gente olha na tabela de caractere, ele já coloca essas funções lineares, x, y e z, a quais representações irredutíveis que ela pertence. Tá? Isso aqui, Rx, Ry, Rz, são as componentes do momento angular, mas eu não vou tocar nesse assunto nesse curso, não. Tá bom? Eu não vou falar nisso, não. Bom, então, vamos ver agora o P de A1 aplicado agora em x ao quadrado. Em x ao quadrado. Agora, quando eu aplico em x ao quadrado, vocês lembram que aqui é menos 1, mas vai dar um menos 1, quando eu faço duas vezes, dá um mais 1. Então, vocês lembram que o P de A1 aplicado em x2 vai ser 1/4 de x2 mais x2 mais x2 mais x2, porque os sinais são todos positivos, e ali é x ao quadrado. Então, P de A1 aplicado em x2 é igual a x2. Então, a função x2, ela pertence à representação A1. Vocês estão vendo que ela está aqui, ó, pertencente à representação A1. Se eu pegar e aplicar no B1, o x pertencia ao B1, mas se eu aplicar o projetor do B1 em x2, que vai ser esse aqui, P de E menos P de C2 mais P de sigma V menos P de sigma V', então vai dar x2 menos x2 mais x2 menos x2, que dá igual a 0. Ou seja, essa função x2 está totalmente contida no subespaço associado à representação irredutível A1. Né? Bom, a mesma coisa agora eu posso pegar para a função z. Repare que o z aqui é tudo positivo, quer dizer que nenhuma das operações de simetria muda o sinal de z. Então, se eu pegar
projetar na representação totalmente simétrica A1 a função z, vai dar 1/4 de z mais z mais z mais z, que é igual a z. Então, quer dizer que a função z ela é totalmente simétrica. Ela pertence à representação A1. Né? É que vocês reparem exatamente que a função z ela é invariante a todas as operações de simetria. Então, nenhuma das operações de simetria muda z para menos z. Então, a função z é totalmente simétrica. Ela tem todas as simetrias do material. Então, ela é totalmente simétrica, ela pertence à representação A1. Tá? Bom, se eu fizer o PB1 atuando aqui, né, em Z, vai dar 0. Agora, se eu fizer agora o P de A1 atuando na função XY, fazendo a mesma coisa que eu já fiz, vai dar 0. Se eu pegar o P de A2 atuando em XY, vai dar o XY. Então, vocês reparam que a função XY agora ela pertence à representação A2. Tá? Bom, então, essa é a maneira, digamos, mais rigorosa da gente obter, então, essas funções quadráticas e biquadráticas, elas vão ser muito, muito úteis depois para a gente, então, obter as chamadas regras de seleção de transições entre níveis de energia. Tá bom? Mas, por enquanto, então, a gente que trabalha com espectroscopia, a gente usa muito essas funções base aqui porque a gente pode associar numa experiência de ótica, associar uma função linear ao estado de polarização linear da luz, por exemplo. Bom, então, pessoal, é uma coisa que eu tinha comentado com vocês na última aula, todos os cristais do sistema triclínico, monoclínico, ortorrômico, eles têm essa mesma característica, que cada elemento de simetria forma uma própria classe, né? Então, o número de classes é igual ao número de elementos do grupo, o número de representações irredutíveis, então, é igual ao número de elementos do grupo. Então, todas as representações são unidimensionais, né? E em qualquer tabela isso aqui é a chamada tabela de caracteres, que em qualquer livro de teoria de grupo eu tenho lá todas as tabelas, que vocês podem pegar as tabelas e olhar, né? Então, vocês podem ver, com o uso dos projetores, vocês podem saber a quais representações pertencem funções lineares do tipo x, y, z, que são as componentes de um vetor, ou funções quadráticas, né? x2, y2, z2, xy, xz, yz, né? Bom, isso aqui eu tinha mostrado na última aula, era só para mostrar que quando eu tenho agora simetria de inversão, as funções passam as representações irredutíveis passam a ter paridade, as pares têm o índice G, as ímpares têm o índice U, e é óbvio que as funções x, y, z são funções ímpares, portanto, nesse caso do grupo D2H, por exemplo, né? No caso do grupo D2, o Z pertencia a B1, o Y a B2 e o X a B3. Agora o Z pertence a B1U, o Y a B2U e o X a B3U. E já essas funções x2, y2, z2 pertencia a A1, agora pertence a A1G. No caso, não precisa do 1 aqui, que só tem uma, né? A AG, né? E assim por diante. Então, agora, quando com o D2H é o produto do D2 pela inversão, produto direto, então, agora, as funções lineares
x, y, z pertencem a representações ímpares e as funções quadráticas pertencem a representações pares. Professor, deixa eu perguntar uma coisa a respeito da tabela de cima. O senhor Hum. falou que o R seria os componentes do momento angular, né? Isso. Tem alguma coisa a ver com ele ser um pseudo-vetor? O senhor falou na primeira aula, por isso que está numa outra representação aí, que não muda de sinal, no caso, né? Quando inverte, coisa assim. Exatamente. Então, se você pegar o momento angular, você teria que pegar, então, o R vec P, não é isso? O R vec P, então, você tem que fazer o produto vetorial de R com P, e você tem esses pseudo-vetores, mas, de qualquer forma, você está vendo que é uma função par, porque ela é uma função par, porque ela é o produto de duas funções ímpares, né? O R e o P, que é o momento linear, tá? Então, por isso que ela é par, por isso que ela está nessa... ela é par aqui, isso que você perguntou, né? Isso, exatamente, que ela está em cima, que seria par, e aí o XYZ seria ímpar, né? Que está naquela representação Rule. Exatamente. Entendi. O RZ é como se fosse XPY menos YPX, tá? Sim. Então, acaba dando par. Tá. Obrigado. Falou. Bom, vamos agora complicar um pouquinho, que agora nós vamos pegar o grupo D3, tá? Que é esse grupo que a gente está trabalhando com ele, do triângulo. E o grupo D3, a gente sabe que ele tem 6 elementos, mas a gente sabe que A, B e C formam uma classe e D e F formam outra classe. Então, eu tenho 3 classes. Portanto, eu tenho 3 representações irredutíveis. A dimensão do grupo é 6, então, necessariamente, a soma de 3 quadrados, que dá 6, vai ser 1 mais 1 mais 4. Então, eu tenho 2 representações unidimensionais, A1 e A2. A1 é totalmente simétrica, A2 é essa aqui, ó, 1 menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1. E eu tenho uma representação bidimensional, que no caso aqui era aquele bloquinho 2 por 2 associado às coordenadas x e y, né? Lembrando aquela convenção de eixos que eu mostrei do livro do Tinka, onde que o x está para cima e o y está para cá. Então, aqui agora, eu tenho... Então, repara que isso aqui não é uma tabela de caracteres. Agora, eu tenho as representações irredutíveis todas, tá? Bom, então, reparem que agora, vamos voltar aqui. Não, se bem que está escrito aqui, ó. O projetor. Quando as representações unidimensionais, tá? A1 e A2, então o que eu tenho é que o projetor nada mais é do que essa aqui, o P de E mais P de A mais P de B mais P de C mais P de D mais P de F, que é o projetor na representação A1, que está aqui nessa primeira linha. E o projetor na representação A2 vai ser 1/6 de P de E, mas agora isso aqui é menos P de A, menos P de B, menos P de C, mais P de D e mais P de F, tá? Que é exatamente o projetor em A2 aqui, ó. Bom, mas agora, como nós estamos na representação E, a representação é bidimensional. Então, agora ela vai ter 2 linhas. Então, agora, eu tenho que fazer os projetores, o projetor que é isso aqui, ó. Então, agora, o LJ da E igual a 2, então aqui vai dar 1/3, né? 2/6. E eu vou pegar agora os elementos da diagonal. Só os elementos da diagonal. Então, eu vou pegar a primeira linha, eu vou pegar o elemento que está nessa diagonal aqui, ó. Então, vai ser P de E mais P de A, menos meio de P de B, menos meio de P de C, menos meio de P de D, menos meio de P de F. Que é, então, o projetor na linha 1 da representação E.
É esse aqui, ó. Tá? Bom, e o projetor na linha 2 da representação E? Eu vou pegar agora esse elemento da diagonal, que é essa aqui, que está aqui, ó. Esses elementos da diagonal aqui, ó. Então, vai ser o quê? P de E menos P de A mais meio de P de B mais meio de P de C menos meio de P de D menos meio de P de F. Bom, aqui eu esqueci o menos meio, está aqui, ó, tá vendo? Mas tem que ter um menos meio aqui, agora que eu estou notando que eu esqueci de colocar. Mas isso aqui é o projetor na linha 2 da representação E, né? E o que a gente pode obter também são os geradores de parceiro. O gerador de parceiro, eu tenho o P12 e o P21. Então, se eu aplicar o P12 atuando na função que está na linha 1 da representação E, gera o parceiro que está na linha 2. E esse aqui, se eu atuar na que está na linha 2, vai gerar o parceiro que está na linha 1. Então, agora eu vou pegar os elementos fora da diagonal, tá? Vou pegar esses elementos aqui, ó. Por exemplo, o P12, eu vou pegar agora esses elementos. Então, aqui vai ser 0, 0, vou ter só, então começa raiz 3 sobre 2. Bom, mas tem lá um terço, né? Então, por isso que aparece um terço. Bom, vocês fazendo as contas, vocês vão ver que se eu pegar os elementos fora da diagonal aqui, ó, esses aqui, ó, raiz 3 sobre 2 menos raiz 3 sobre 2, raiz 3 sobre 2 menos raiz 3 sobre 2, eu monto esse aqui, é o gerador de parceiro, o P12, eu peguei o elemento 1, 2 aqui dessas matrizes, na linha 1 e na coluna 2, e se eu pegar o 2, 1, eu vou pegar esses elementos que estão aqui, ó, na linha 2, coluna 1. Então, aqui vai ser mais P de B, menos P de C, menos P de D, mais P de F, com esse número multiplicando. Então, eu tenho aqui os geradores de parceiros. Tá? Tá, então agora o que a gente pode fazer agora uma vez que eu conheço como digamos assim, eu mostrei essa tabela aqui, ó, do grupo T3, como que as funções atuam em x, y, z, essas funções todas estão nessa tabela aqui. Então agora eu posso, por exemplo, eu posso vir cá, por exemplo, vamos ver, ó, o P de A1 atuando em X, mas já sei como que o P de A, o P de E, P de A, P de B, P de C, como que eles atuam em X. Na hora que eu faço o projetor na representação 1 da função X, vai dar 0. Tá? Se eu pegar o projetor na linha A2, que vai ser aquele na página anterior que eu mostrei para vocês, eu sei como que cada um dos operadores atua nas funções x, y, z. Eu aplicando o projetor na representação A2 em x, vai dar 0. Ou seja, a função x não tem parte nenhuma nem na representação A1, nem na representação A2. Tá? Se eu agora aplicar o projetor em Z, na função Z, o projetor na representação totalmente simétrica, eu vou aplicar ele em Z, isso aqui fazendo as contas, sabendo como que o Z se transforma, vai dar 0. Agora, se eu aplicar o projetor na representação A2 na função Z, isso vai dar 1/6, vocês podem conferir as contas, que dá Z. Então, quer dizer que a função Z ela pertence à representação A2, nesse caso aqui do grupo T3, né? Vocês estão vendo que ela pertence a A2 aqui, né? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos projetar agora o projetor na primeira linha da representação E. Vão atuar em X, na função X, tá?
Se eu fizer isso aqui, ó, usando esses projetores que estão aí para trás, vocês vão ver que vai dar x menos x. Se vocês fizerem essa conta, vai dar zero. Vai dar zero, tá? Ou seja, a função x não está na primeira linha da representação. Agora, vão aplicar o projetor na segunda linha da representação E na função x. Na hora que eu fizer isso aqui, usando a definição que está aí para trás do projetor, eu acho x. Então, reparem que a função x ela está na segunda linha da representação E. Tá? Bom, por que ela não está na primeira linha, está na segunda? Deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui. Eu acho que eu não tenho uma coisa para mostrar para vocês. Mas, basicamente, se eu depois fizesse a mesma coisa aqui, ó, para a função y, vocês iam ver que a função y, se eu aplicar o p de E11 na função y, vai dar y, e se eu aplicar o PE de 2,2 na função y, vai dar zero. Tá bom? E se eu também, eu acho que eu não tenho esse exemplo. Eu tenho. Bom, eu não tenho as contas todas, não, mas eu poderia gerar o parceiro. Então, por exemplo, se eu pego agora se eu aplicar isso aqui na função y, eu vou gerar o x, e se eu aplicar esse em x, eu vou gerar o y. Então, eu falo que as funções x e y, elas são parceiros. Por que elas são parceiros? Porque uma está numa linha da representação, a outra está na outra linha, mas se eu aplicar o gerador de parceiro numa, eu vou gerar a outra. Tá? Bom, então, agora vocês estão vendo que, diferentemente dos casos anteriores, agora o x e o y estão entre parênteses agora. O fato deles estarem entre parênteses significa que agora eles estão associados a uma representação bidimensional. E são funções base que estão associadas a linhas diferentes das representações bidimensionais. Por que o y ficou associado a 1,1 e o x associado a 2,2? Isso foi por causa dessa escolha de eixos que foi feita aqui, ó, onde que o y está para cá e o x está para cá. Então, isso foi do livro do Tinka, então essa coisa vem propagando aí há 60 anos. Mas, então, nesse caso, por isso que a função y está associada à primeira linha e a função x à segunda linha, e não o normal, que seria x a primeira e y a segunda. Tá? Isso veio da maneira como que Tinka definiu. Tá. Então, tá bom. Então, isso aqui é o gerador de parceiro. Um outro exemplo que eu posso dar também é o seguinte. Agora, nós vamos aplicar o projetor na representação totalmente simétrica, nós vamos aplicar em x2. Na hora que eu aplicar isso aqui em x2, eu vou gerar a função 1/2 x2 mais y2. Então, quer dizer que agora a função x2 ela não está totalmente contida na representação A1, apenas uma parte dela. Se eu aplicar agora o projetor na segunda linha da representação da função x2, vai dar 1/2 de x2 menos y2. Então, vocês reparem que agora a função x2 mais y2 pertence a 1, e a função z2, né? E a função x2 menos y2 pertence a uma das linhas da representação E. Então, repare que a função x2 ela tem uma parte em A1 e uma parte na segunda linha da representação E. Tá? Bom, e agora, se eu tenho que x2 menos y2 está associada à segunda linha da representação E, o que eu tenho que fazer? Eu posso aplicar, então, o gerador de parceiro. Qual que é o parceiro de x2 menos y2? Eu aplico esse P chapéu no E de 1,2
eu vou aplicar e eu vou gerar o XY. Então, eu tenho que x menos x2 menos y2 e xy são parceiros, são funções base parceiras da representação irredutível bidimensional E. Tá? Bom, e depois vocês podem também ver que as funções x, z e yz também pertencem a E. Uma está numa linha e outra está na outra linha, são funções parceiras. Tá? Bom, então, as coisas importantes é reparar que agora, no caso, vamos lembrar que no caso desses grupos aqui que eu tinha mostrado, da representação, os triclínicos monoclínicos, eu tenho x2, y2, z2. x2 pertence a 1, y2 pertence a 1 e z2 pertence a 1. Todas as representações são unidimensionais e não tem parênteses nenhum, não tem parceiros, não tem nada. Mas agora, quando eu já vou para grupos, são esses grupos os grupos axiais, né, que são trigonal, tetragonal e hexagonal, como esse que eu tinha mostrado. Então, agora, eu já vou ter aqui a função x2 mais y2, que pertence à representação A1. Por quê? Porque x2 mais y2 é a equação de um círculo, uma circunferência, no plano de xy. E é claro que a circunferência ela é invariante a qualquer uma dessas operações. Se eu desenhar um círculo no plano de xy, ele vai ser invariante a todas as operações de simetria. Por isso que x2 não pertence somente a A1, x2 tem uma parte em A1 e uma parte em E, mas x2 mais y2 pertence a A1 e x2 menos y2 pertence à segunda linha da representação E. Tá? E da mesma forma, agora, nesses grupos, eu tenho, então, essas são funções que são os parceiros. Eu sempre vou ter agora, para esses grupos, uma representações unidimensionais e bidimensionais. Para as bidimensionais, eu vou ter, então, pares de função que são parceiros, funções base, parceiros que pertencem a linhas diferentes dessa representação bidimensional. Né? Bom, então aqui eu pego só um exemplo, o grupo D3D, que é o produto direto do grupo D3 pela inversão. Esse aqui seria o grupo D3. Então, a tabela de caracteres é assim. Agora, como eu tenho inversão, as representações irredutíveis são ou pares ou ímpares. As funções lineares pertencem a representações ímpares. Aqui, x e y são parceiros de uma representação bidimensional, né? E já as funções quadráticas, biquadráticas, são pares. E agora eu tenho aqui que x2 menos y2 e xy formam parceiros da representação EG, né, que é bidimensional. Bom, isso aqui também seria um exemplo a mais, então vocês vão ter que trabalhar com essas tabelas. Bom, e finalmente a gente vai para o grupo cúbico, né, onde agora no grupo cúbico eu tenho representações tridimensionais, tem T1, eu tenho aqui a T2, e vocês reparem que agora as funções x, y e z são funções parceiras de uma representação tridimensional. Então, tem que ter x, y e z. Agora eu tenho um vai estar associado à linha 1, a outra à linha 2, a outra à linha 3. Então, por isso que eu tenho agora x, y, z entre parênteses, né? E essas funções biquadráticas também aqui, ó, xz, yz e xy formam também uma base, são três parceiros associados à representação T2. Tá? Se eu pego aqui a representação ela é bidimensional,
Então, vocês estão vendo que aqui, ó, eu vou ter aqui a função 2E2 menos x2 menos y2 pertence a uma das linhas da representação E, e a parceira dela é x2 menos y2. Então, eu tenho aqui. E, por outro lado, vocês reparem que agora, aqui na representação A1, eu tenho a função x2 mais y2 mais e2, que é a equação de uma esfera, né? E a esfera, obviamente, ela é invariante a todas as operações de simetria dos grupos cúbicos, por exemplo. Todas as operações de simetria deixam uma esfera invariante, então, obviamente, a equação que descreve a esfera, ela pertence à representação totalmente simétrica aqui, tá? Esse aqui é o grupo TD, esse aqui é o grupo O, mas as conclusões são as mesmas, tá? Bom, então agora eu quero saber se essa parte que eu falei até aqui tem alguma dúvida, porque nós vamos dar uma mudada de assunto agora. Está na hora boa de vocês fazerem perguntas. Vocês querem algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara? Para trás aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos para frente, né? Tá bom. Tá bom, então agora, pessoal, nós vamos entrar como eu comentei com vocês, na real motivação da gente usar a teoria de grupo em física do estado sólido. Tá? Basicamente é o seguinte, o que nós temos que pensar é que vamos agora pensar nos operadores de simetria e no hamiltoniano, que é um operador também ligado à energia total. Né? Bom, uma operação de simetria é aquela que deixa um objeto indistinguível da configuração inicial, né? Depois de eu ter aplicado a operação de simetria. Então, a mesma coisa vale para o hamiltoniano. Né? O hamiltoniano, ele necessariamente tem que ser invariante às operações de simetria do grupo de um objeto. Se o hamiltoniano está descrevendo a energia total e as configurações são indistinguíveis depois que eu aplico uma operação de simetria, então o hamiltoniano ele também deve ser invariante às operações de simetria. E isso se traduz nessa condição aqui. Ó. Então, que o comutador de H e P tem que ser igual a zero. Ou seja, HP menos PH é igual a zero, ou seja, HP é igual a PH. Então, na hora que a maneira de eu considerar que o hamiltoniano é invariante às operações de simetria eu demonstrar que o comutador deles é zero, que eles comutam. Se eles comutam, então, basicamente, vão pegar agora uma equação de Schrödinger independente do tempo, onde eu tenho o hamiltoniano H atuando nas funções psi de n, e vai me dar eu vou ter, são autofunções do hamiltoniano. Aqui eu tenho uma equação de autovalores, os autovetores são psi de n, e E de n são as energias. Né? As energias. Bom, uma coisa importante é o seguinte, é que no caso, o que eu vou mostrar aqui é que quando a gente, especialmente trabalha com espectroscopias, no fundo, o que a gente está buscando são autovalores e autovetores de um determinado hamiltoniano. E isso que a gente busca, né? E a teoria de grupo ela é muito útil para simplificar o problema. Então, isso é o que está no capítulo 1 do livro do Tinka, que agora é uma hora boa de vocês voltarem lá e lerem ele, a última sessão do capítulo 1, que é exatamente, ele vai tratar dessa questão, ele vai mostrar que
A teoria de grupo é uma ferramenta muito poderosa porque ela fala para você, ela te dá, ela fala que tem coisas que você não precisa de calcular, que são zero, são zero. Então, aquilo ali, um teórico ganha muito tempo tratando de um problema usando teoria de grupo, porque ele já sabe que várias soluções são proibidas por simetria, então você pode facilitar o trabalho usando os requerimentos de simetria do material. Tá. Mas vamos lá, então, agora, vamos pegar essa equação de autovalores aqui e nós vamos, então, fazer o seguinte, vamos aplicar o P de R aqui do lado esquerdo. P de R em H de psi mas como o P de R e o H comutam, eu posso jogar o H para cá, vai ser HP de R psi tá? Na hora que eu atuei o P de R dos dois lados, isso aqui é um número, é um alto valor, então eu tenho P de R aqui. Então, agora, reparem que eu tinha essa equação de alto-valores, H atuando em psi de N igual E de N psi de N. Agora, o H atuando em PR psi de N é igual a EN PR de psi de N. Então, o que isso está falando? Está falando a seguinte coisa: se psi de N for um autovetor de H com alto valor é N, P de R psi de N é também uma autofunção de H com o mesmo alto valor é N. Tá? Então, essa que é o grande passo aqui, né? Que os operadores de simetria, pelo fato de eles deixarem invariantes, quando eu atuo ele nas funções, nas autofunções, eu vou gerar uma autofunção de H, mas com o mesmo autovalor é de N, né? Bom, nesse caso, então, a gente vai ter duas alternativas. É se essa autofunção não for degenerada, ou seja, se eu tenho apenas um psi de N. Mas se essa autofunção for degenerada, eu vou ter um psi de N, mas eu vou ter que ter um outro índice que vai me dar, então, vai designar as diferentes autofunções associadas ao mesmo autovalor, né? Já que eu tenho um espaço de dimensão maior que 1 aí, no caso. Bom, então agora é isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Então, primeiro caso é o seguinte. Bom, então, voltando, o P de R psi de N é uma autofunção de H com o mesmo autovalor em N. Se E de N for não degenerado, então P de R atuando em psi de N vai ser a própria função psi de N a menos de um fator de fase. Tá? Mas é a própria função psi de N, a menos de uma constante. Digamos que eu estou partindo que elas são normalizadas, então isso aqui ela continua sendo, eu continuo gerando uma função normalizada, ou seja, no caso, se o N for não degenerado, o PR atuando em psi de N gera o próprio psi de N multiplicado por uma função de fase. Agora, a coisa complica mais um pouquinho, é se o E de N for degenerado, com a degenerescência L de N. Então, agora, se o E de N for degenerado, eu vou ter que ter um índicezinho a mais para designar digamos assim, a linha, aquele subespaço degenerado, quais funções básicas são ortonormais, tá? Bom, mas então, basicamente, digamos que eu tenho aqui agora um espaço degenerado associado ao alto valor E de N. Eu tenho uma função psi N de Ni, onde Ni vai designar agora, ele vai de 1 até Ln, o Mi e o Ni, né? Esses índices estão aqui, vai de 1 até Ln, onde Ln é a dimensão desse espaço degenerado, tá? Então,
O que eu posso falar é a seguinte coisa. Se eu apliquei o operador numa função, eu posso, se eu estou num subespaço degenerado, eu posso gerar uma combinação de funções daquele mesmo espaço, mas eu posso gerar não a mesma função, mas é uma combinação de autofunções psi, mi de n, onde o mi aqui vai de 1 até n, de todas as autofunções associadas ao mesmo alto-valor é de n, eu vou ter uma combinação aqui, tá? Bom, eu vou ter uma combinação. Nesse caso, eu falo que psi n de ni e psi n de mi são parceiros. São parceiros, tá? Mas agora é que é o grande pulo do gato. Agora que realmente é o pulão do gato. Então, uma coisa que eu posso fazer é o seguinte: eu posso, se eu aplico P de R em psi de n, e eu sei que P de R psi de n ni é uma autofunção do hamiltoniano com o mesmo alto-valor é n, então, na hora que eu fizer isso aqui, eu estou gerando uma combinação linear das autofunções que estão naquele subespaço associado ao alto-valor é de n, onde o mi aqui vai variar de 1 até ln, multiplicado por uma constante. Uma constante que é óbvio que vai depender do n, que é o alto valor, que vai designar o alto valor, vai depender do r. E aqui, repare, vai depender um índicezinho da função que eu tô aplicando, ni, e, e um outro índice que vai ser designado por esse mi, que vai estar varrendo de 1 até ln, mi de ni. Bom, pessoal, então, basicamente, o pulo do gato é o seguinte: os coeficientes dessa expansão, que eu já botei nessa forma para já, né? Os coeficientes dessa expansão formam uma representação irredutível, tá? Então, essa que é basicamente o que eu estou falando é a seguinte coisa, que as funções, se eu tenho um valor, um alto-valor degenerado, quando a degenerescência é L de n, as funções psi, n, ni, onde o ni varia de 1 até ln, definem um subespaço no espaço de Hilbert das autofunções de H, um subespaço que é invariante às operações de simetria. Então, basicamente, o que nós estamos mostrando é que, como o hamiltoniano ele comuta com todos os operadores de simetria, as autofunções dele se transformam de acordo com uma das representações irredutíveis do grupo. Ou seja, é como eu aplico uma operação de simetria numa autofunção do hamiltoniano e todas elas são invariantes às operações de simetria, já que são autofunções do hamiltoniano. Então, isso é possível se os coeficientes dessa expansão aqui formarem uma representação irredutível. Então, como eu disse aqui, é o pulo do gato. Vocês devem lembrar lá da quântica, que a gente, então, quando tem um hamiltoniano que tem altos valores degenerados, eu posso pegar um chamado conjunto completo de operadores que comutam. Se eu pegar um conjunto completo de operadores que comutam, o que eu vou fazer? Eu posso, então, determinar, usando um conjunto completo, eu posso pegar uma autofunção que vai estar associada unicamente aos autovalores de todos os operadores que comutam, né? Então, no fundo, isso aqui está falando a seguinte coisa, basicamente que
o hamiltoniano comuta com todas as operações de simetria, né? As operações de simetria, o que nós mostramos aqui, o que eu ia falar? Bom, exatamente. Então, assim, as operações de simetria, elas têm lá, são descritas pelas representações irredutíveis do grupo, o conjunto de operações de simetria são descritas pelas representações irredutíveis do grupo, e se eu pego o hamiltoniano, já que o hamiltoniano comuta com todas aquelas representações, eu posso associar a parte degenerada do hamiltoniano, eu posso usar os índices das representações irredutíveis de um grupo. Como eu tenho um conjunto completo de operadores que comutam, então eu posso associar uma autofunção a cada linha. Primeiro, ela tem que estar. Bom, uma coisa é isso, lá não, eu esqueci de botar isso aqui, mas é como se o elemento de matriz do hamiltoniano, se eu sanduichar ele por estados diferentes, vai ser igual a zero. Então, ele só é diferente de zero se eu tiver na mesma representação e na mesma linha, tá? Então, então acho que a questão, esse aqui que é o pulo do gato. Então, o pulo do gato é o seguinte, que as autofunções de qualquer hamiltoniano devem pertencer a uma representação irredutível do grupo de ponto, por exemplo, da molécula que descreve aquele material, tá? Então, esse aqui é a grande coisa aí. Eu dizer que as autofunções do hamiltoniano, elas estão em subespaços associados às representações irredutíveis de um grupo. Bom, então agora eu vou dar um exemplo. Eu vou começar agora a falar das vibrações, dos modos normal de vibração, né? Depois eu vou falar também rapidamente sobre elétrons. Mas então vamos começar a discutir aqui. Bom, eu vou usar muito a molécula de água como exemplo. Então, tá. Então, vou usar muito a molécula de água. Então, vamos imaginar que eu tenho essa molécula aqui, ó, a molécula de H2O, né? E eu vou pegar as coordenadas cartesianas de cada um dos átomos. Eu vou pegar primeiro esse átomo aqui, é um átomo de hidrogênio, vou botar x1, x2, x3, são as coordenadas cartesianas x1, x2, x3. Depois eu tenho aqui para esse outro átomo x4, x5, x6, tá? E depois aqui eu tenho x7, x8, x9. Então, essa coordenada é apenas a coordenada, o quanto que o átomo saiu da configuração de equilíbrio dele, tá bom? Da configuração de equilíbrio. Então, eu posso escrever agora, numa forma matricial, que a matriz transposta das coordenadas cartesianas de todos os átomos da molécula de água vai ser aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5, x6, até x elevado a 3n. Então, se a molécula tem n átomos, eu tenho x1 até x3n, tá certo? Bom, então agora eu vou escrever a energia cinética e energia potencial dessa molécula, que é como se eu tivesse agora molinhas aqui, molas ligando todos os átomos entre eles. Bom, a energia cinética vai ser 1/2 de m de k xk ponto ao quadrado, então isso aqui é a velocidade, mv2, né? Então, isso aqui é uma matriz. É claro que o M1, M2, M3 é igual, M4, M5, M6 é igual. Isso aí
eu tenho a energia cinética dessa forma, mas repare, então, que eu posso pensar que isso aqui, se eu representar essa energia cinética de uma forma matricial, eu só tenho termos na diagonal. Eu só tenho termos na diagonal, então, que é o xk ao quadrado, ponto. Né? Agora, isso é energia cinética. Se eu pegar a energia potencial agora, eu já passo a ter, vai ser de uma forma agora, onde que, digamos, eu passo a ter a coordenada xk, xk' e um elemento aqui, ó, isso aqui na aproximação harmônica, né? Que é o V de kk', né? Seria o dV, d, esse V, dk, dk', na configuração do equilíbrio, xk, xk'. Então, essa aqui é minha energia potencial. Então, vocês reparem que a energia potencial, ela é uma matriz que não é diagonal, ela tem todos os elementos cruzados, ela tem elementos entre xk e xk', tá? Bom, o nosso objetivo ao determinar as autofunções do hamiltoniano, que descreve as vibrações atômicas de átomos, de moléculas, de átomos em moléculas com N átomos, é igual isso aqui, tá bom? E o que eu preciso de fazer para achar as autofunções do hamiltoniano, eu tenho que diagonalizar esse hamiltoniano. Só que para diagonalizar, eu vou ter que fazer uma primeira coisa aqui, ó. Repare que eu vou ter que transformar a energia cinética, que é uma matriz diagonal, uma matriz constante. Então, eu vou pegar e vou definir uma outra variável agora, que é uma variável cartesiana ainda, ômega-k, onde ômega-k é a raiz quadrada de mk, xk. Tá? O xk, então, onde é xk, eu vou botar ômega-k. Ômega-k é só o xk multiplicado por raiz quadrada de mk. Mas na hora que eu faço essa transformação, primeiro, o m vai sumir, eu vou ter uma matriz agora, a minha energia cinética vai ficar 1/2 de ômega-k ponto ao quadrado, tá? E eu vou definir agora, em vez de eu ter esse V de kk', eu vou ver um V' de kk', onde o V' de kk' é raiz de mk, V kk'. Tá bom? Bom, então, eu fazendo essa substituição, eu chego agora nessa expressão aqui para energia potencial. Reparem a seguinte coisa, que agora essa matriz aqui é uma matriz constante. É uma matriz constante. Então, agora, eu posso diagonalizar apenas a energia potencial sem mexer na energia cinética. Porque antes, se eu diagonalizasse isso aqui, ó, essa matriz que não era constante ia deixar de ser diagonal. Mas, sendo essa matriz uma matriz constante, eu posso diagonalizar apenas o V, que eu mantenho a energia cinética constante. Tá? Então, diagonalizar uma matriz, então é uma transformação de similaridade, uma transformação A, tá? Então, o que eu quero agora é diagonalizar essa matriz V' de kk', tá? E diagonalizar a matriz V' de kk', eu obtenho uma matriz V duas linhas, que é uma transformação de similaridade A transposto V'A, tá? E agora, uma vez que eu diagonalizei essa matriz, agora, repare que agora a minha energia potencial passa a ser diagonal, eu não tenho mais termo cruzado, eu não tenho somatório em K e K' mais, eu só tenho somatório em K, ou seja, o V é ômega de K ao quadrado, QK ao quadrado, onde o QK, Q de K, é uma combinação das coordenadas cartesianas de todos os átomos, que são as chamadas as coordenadas normais de vibração, por exemplo, são as soluções do hamiltoniano, né? São essas coordenadas normais. E, bom, então, se eu tiver lá uma molécula com N átomos, eu vou ter lá 3N valores distintos de QK, né?
desses 3 N's valores distintos, 3 das soluções são necessariamente translações da molécula como um todo em X, Y e Z. 3 são necessariamente rotações em torno de X, em torno de Y, em torno de Z. E sobram, então, 3N menos 6 vibrações, modos normais de vibração. Então, vou só mais uma transparência e vou parar aqui. Então, que basicamente era agora eu tenho, agora eu pego eu teria que, então, agora o próximo passo seria usar as equações de Hamilton, por exemplo, e chegar na equação de movimento. Então, eu usando as equações de Hamilton, eu chego aqui nas equações de movimento. A derivada segunda Q de K menos ômega 2 de K, Q de K é igual a 0, né? E uma solução possível para essa equação aqui, onde tem a derivada segunda de Q de K, que o Q de K é uma amplitude, que é um Q de K0, seno de ômega kt menos φ de K. Tá? Então, isso aqui, o que está me mostrando é que os Q de K são os chamados modos normais de vibração e os ômega de K são as frequências normais de vibração. Então, vocês reparem, então, aqui agora, os modos, as coordenadas generalizadas Q de K são as autofunções do hamiltoniano que descreve as vibrações atômicas, e os ômega de K vão estar associados aos autovalores. Seria ômega 2, mas são os autovalores, ômega de K, né? E, da mesma forma que eu comentei com vocês, agora, se Q de K é uma autofunção do hamiltoniano, com um certo alto valor ômega de K, PR atuando em Q de K é também uma autofunção do hamiltoniano associada à mesma frequência ômega de K, portanto, tem a mesma frequência de Q de K. Tá? Tá. Então, uma coisa semelhante, primeira coisa, digamos que eu tenho um modo normal de vibração que não seja degenerado. Se ele não for degenerado, então é aquela coisa. Então, se PR atuando em Q de K é uma autofunção do hamiltoniano com o mesmo autovalor, e se ele não é degenerado, então é a mesma autofunção, né, a mesma coordenada generalizada multiplicada por um fator de fase. Agora, se Q de K for degenerado e que eu dou degenerescência L de K, na hora que eu aplico esse operador numa função que está naquele subespaço, eu posso gerar uma combinação de funções que estão naquele mesmo subespaço K, mas em linhas diferentes desse subespaço. Tá? Então, o P de R atuando em Q, K, Ni, eu vou ter aqui uma somatória em Ni, em Mi, onde o Mi, então, é uma somatória que vai de 1 até a dimensão da representação irredutível degenerada, né? Esse aqui, então, isso aqui também, então, é uma coisa que sai, como eu falei, isso aqui, esses coeficientes da expansão formam uma representação irredutível, ou formam uma base para as representações irredutíveis do grupo, tá? Então, basicamente é isso. As coordenadas normais de vibração de QK formam a base para as representações irredutíveis do grupo. Bom, eu vou parar por aqui. É uma hora boa de parar. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Eu só queria perguntar, professor, ali que você falou que depois que faz a mudança de coordenada, a matriz da energia cinética ela fica constante. Eu não consegui enxergar. Para mim, Tá. Para mim, ela ainda poderia ter diagonais diferentes, porque você só multiplicou por uma constante, não sei, não ficou muito claro no slide anterior. Repara que aqui ó, eu tinha MKXK, então era assim, o átomo M1, M2, M3 era associado a um átomo, M4, M5, M6 a um outro, M7, M8, M9 a um outro. Então eu tinha uma matriz, ela era uma matriz constante, tá?
Mas repare que aqui agora, esses ômega K, só estou designando a linha e a coluna. Todos os valores são 1,5, por exemplo, aqui, tá vendo? Se eu fizer uma matriz, vamos botar ômega de K numa linha e ômega de K na coluna, você vê que vai sobrar só digamos assim... A coordenada, né? Que seria isso aqui são as coordenadas. Entendi. Isso aqui são as coordenadas. São as coordenadas. O senhor quis dizer, então, de matriz seria a matriz M, né? A matriz das massas. Aí agora a matriz das massas não tem mais, é um constante. Algo nesse sentido. Né? Exatamente, é isso que eu queria falar. É a matriz das massas, onde que esse X é coordenado. Então, essa matriz agora ela é constante aqui, né? Entendi, perfeito. Obrigado. Beleza. Pessoal, eu vou então interromper a gravação.